E ontem vocês viram uma parte da imprensa do Rio Grande do Sul desdenhando do Bahia e dos jogadores do Bahia, né? Time de gordinhos, não gosto do Bahia, falaram do Everton Ribeiro também, enfim. Os caras tiram a maior onda antes do jogo, né? Aí depois do jogo ficam todos chorando, como foi o caso do técnico Renato Gaúcho. Eu não parei ainda para ver o que a mídia alternativa, por exemplo, falou do jogo de ontem, né? Para ver se tinha algum corte aqui de chororô pra gente dar risada aqui no canal. Talvez eu faça isso, talvez sim, talvez não, tá? Se eu encontrar algum corte fácil por aí. Agora, verdade seja dita, o Bahia mostrou para essa galera do Rio Grande do Sul, principalmente determinados jornalistas de programa de televisão, né? Que de time de gordinho não tem nada, engoliu a equipe do Grêmio. Pena que o placar foi apenas 1-0, porque um placar de 1-0 esconde a superioridade do outro time, né? Você pode pensar assim, 1-0, pô, o Grêmio jogando fora de casa, o resultado não foi tão ruim, vai que o Grêmio endureceu o jogo, o Bahia teve ali uma oportunidade e fez o gol. Muita gente pensa isso, né? Mas a verdade é que Rogério Ceni deu um nó tático no Renato Gaúcho e não tem mais o que dizer. Scout Bahia, Everton Ribeiro é o líder do Bahia em desarmes no Brasileirão, 6. Ontem, contra o Grêmio, foram 4. Recorde de um jogador do esquadrão na competição. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu ainda vejo, né? E vocês aí do Bahia devem ver também. Jornalistas ou torcedores de outro time ainda meterem o cacete no Everton Ribeiro, dizendo que ele é jogador, ex-jogador em atividade, que não sei o que e tal. Só porque o cara resolveu sair do Flamengo pra ir pro Bahia, velho. Sabe? Everton Ribeiro ainda joga muita bola, gente. Ele, se ele quiser, e eu acho que ele quer, este ano de 2024, ele ainda vai entregar muito pro Bahia, ou em gols, ou em assistência. Qualidade ímpar, não tem para onde. É titular absoluto em 99% dos clubes brasileiros, sejam de Série A ou Série B, gente. Everton Ribeiro, hoje, ainda é em 99% dos clubes brasileiros titular. Cara, não tem como não reconhecer isso. Para mim, é pura dor de cotovelo aqueles que hoje desdenham do futebol do Everton Ribeiro. Bom, e Luciano Juba, hein? Ontem fez um grande partidaço. Yuri Santana, esse moleque não para de crescer, evoluindo cada vez mais como lateral, aprendendo a dosar as subidas, o lado defensivo, o aspecto tático. Admito, esperava menos de Luciano Juba, lateral na Série A. E claro, existe um porquê o torcedor do Bahia esperava menos de Luciano Juba, até eu também, tá? Porque no Sport ele era ponta, gente. Foi na ponta que ele fez vários gols pela equipe do Sport Clube do Recife em 2022 e também em 2023, né? Ele é lateral esquerdo de origem. Essa é a função do Luciano Juba, né? Ele começou no Sport como lateral esquerdo, depois, se não me engano, ele foi emprestado para o CSA de Alagoas como lateral esquerdo também. Inclusive o Mikael, o atacante, que na época também era do Sport, também foi emprestado para o CSA. E aí o Sport, ruim das pernas financeiramente, né, pediu o retorno tanto do Mikael como também do Luciano Juba. E aí o treinador do Sport na época, se não me engano, era o Gustavo Florentin. E o Gustavo Florentin resolveu testar o Luciano Juba na ponta e deu certo. E aí vocês viram o Luciano Juba em 2023, o que foi que fez, né? Fez vários gols na equipe do Sport. E naquela época, eu vi muito torcedor do Bahia dizendo, Luciano Juba só faz muitos gols porque está jogando Série B. Não, gente. Pode colocar Luciano Juba hoje na Série A, jogando como ponta no Bahia, que ele vai entregar gols também. Claro que o nível de Série A é um nível superior ao de Série B. Porra, qualquer um sabe disso, né? Claro que você jogar contra equipes de Série A, a tua dificuldade vai ser maior do que equipes de Série B. Mas o Luciano Juba, na ponta, ele vai entregar, muito mais do que entrega hoje no Bahia jogando como lateral. E mesmo assim, ele está jogando muito bem como lateral. E aí os méritos aí são de Rogério Ceni, que colocou na cabeça, não, ele vai jogar na lateral, está treinando o rapaz na lateral, e o Luciano Juba está jogando bem porque é a função dele de origem. Ele começou no futebol como lateral. Mas eu volto a dizer, eu colocaria ele como ponta. Mas também tem o seguinte, né? Como ponta, talvez o Luciano Juba fique no banco e aí é um talento desperdiçado. A lateral esquerda do Bahia está fragilizada, então vai Luciano Juba para a lateral. E está dando certo, por enquanto está dando certo. E Luciano Juba é um bom jogador, gente. Ele ainda vai ajudar muito a equipe do Bahia, muito. Isso
Eu não tenho dúvida. Jonathan Tutim. Clubes do Nordeste com mais vitórias na Série A do Brasileirão 2003. O Sport, por enquanto, está liderando com 131 vitórias. O Bahia, após o jogo contra o Grêmio, chegou a 129 vitórias. O Vitória está com 123 vitórias. O Fortaleza, 109. O Ceará, 71. O Náutico, 54. O Santa Cruz, 15. O CSA, 8. E o América do Rio Grande do Norte, 4 vitórias. Eu arrisco a dizer que este ano, tanto Fortaleza como o Bahia devem passar o Sport neste quesito. O Sport deve cair para a terceira colocação, tá? Dos clubes com mais vitórias na Série A do Brasileiro desde 2003 até hoje. Se não me engano, foi em 2003 que começou os pontos corridos. Acho que foi em 2003, né? Que começou os pontos corridos. Acho que foi, né? Então, é a partir deste período, tá, gente? E claro, o Sport está no seu terceiro ano jogando a Série B e isso dificulta para qualquer um. Mesmo assim, olha como são as coisas, né? Mesmo o Sport indo para o seu terceiro ano na Série B, o Bahia e o Fortaleza, principalmente Fortaleza, que vem jogando Série A há 6 anos seguidos, né? E o Bahia, que já está no seu segundo ano novamente jogando Série A, não conseguiram passar a equipe do Sport. O Fortaleza, então, já está há 6 anos jogando Série A e ainda está longe de passar o Sport. Fortaleza, eu não acredito que este ano passe o Sport não, tá? Mas o Bahia e o Vitória podem muito bem passar. Bom, gente, agora nós vamos ver as explicações do Renato Gaúcho do porquê retirou todos os jogadores do banco de reserva no jogo de ontem. Dá uma olhada. Tua pergunta. Agora vamos à outra parte que você me perguntou por que eu tirei o time. Bom, eu tirei o time para não ser expulso e para que o time do banco, quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Primeiro tempo, o Soteldo sofreu uma falta que o adversário quase quebrou ele. Ele mandou o jogo seguir, o Braulio. O segundo tempo aconteceu a mesma coisa com o Franco. Ele mandou o jogo seguir. Aí eu pergunto, ele não está vendo esse tipo de falta? A gente está cobrando dele que os jogadores do Bahia toda hora estão fazendo cera. E ele está apontando o relógio para a gente dizendo que vai descontar. Aí teve várias substituições no segundo tempo, fora a cera que o Bahia fez. Ele deu 6 minutos. Bom, aí a gente tem que parar para pensar. E eu estou até calmo para explicar. Mas a gente tem que parar e pensar no futebol brasileiro até onde a CBF, até onde o CNM quer que o campeonato ande naturalmente. Ou será que a gente tem que procurar dar mais atenção para o presidente do Botafogo pelas entrevistas dele? Uma pessoa que é diretor de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro. Ele que apontou e mandou expulsar o Diego, onde ele nem poderia estar. 6 minutos. Aí se eu mando meu time fazer cera, eu sou antiprofissional. Eu não mando meu time fazer cera, eu mando meu time jogar futebol. E hoje a gente viu aqui que tinha que ter no mínimo 10 minutos de desconto. Ele deu 6. E aí no presidente da arbitragem da Bahia, expulso o manjador do banco, onde ele nem poderia estar aí. Aí eu pergunto para vocês querem que a gente leve o futebol brasileiro a sério? Sério mesmo? Eu tô aqui por vocês. Porque eu nem deveria estar aqui dando explicações. Porque se depender do presidente, o presidente me der uma ordem, vai só a molecada disputar o Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer os pontos necessários e botar os moleques. Já que na quarta rodada, a gente já está vendo, já vimos aquilo que aconteceu no jogo contra o Vasco. E a gente está vendo em outros jogos o que vem acontecendo. Na quarta rodada. Até quando? A gente trabalha a semana toda, a gente está vivendo dentro de avião, dentro de hotel. Eu procuro dar o maior valor para o Campeonato Brasileiro. E os 2 jogos que nós jogamos fora de casa, vocês viram o que aconteceu. Hoje aqui, aí é demais, né? É demais. Um ex-árbitro, presidente de arbitragem da Federação Baiana, do lado do quarto árbitro, onde ele não poderia estar, e vai fazer o nosso jogo. E vai fazer o nosso jogo contra o Operário. Aí eu pergunto, como que pode um negócio desse? É uma esculhambação
ou não é uma esculhambação? Agora eu quero saber a tua opinião. Bahia 1, Grêmio 0. O que foi que você achou das explicações aí do Renato Gaúcho? O que é que você acha aí do desempenho do Everton Ribeiro no Bahia, do desempenho do Luciano Juba e dessa estatística aí que mostra que o Bahia está quase passando o Sport em vitórias na Série A do Brasileiro? Não esquece de deixar like nesse vídeo. Comenta bem muito aqui, tá? Tchau, galera.